Olá, começa agora o podcast Química de Alimentos. Sejam todos bem-vindos. Aqui vamos abordar temas relacionados às propriedades químicas dos componentes majoritários dos alimentos. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a atividade de água, tema que desperta o interesse de pesquisadores e da indústria, por se tratar de uma propriedade diretamente relacionada com a estabilidade dos alimentos e influenciar na vida de prateleira. O termo atividade de água refere-se à intensidade com que a água está associada com os constituintes não aquosos dos alimentos. Para entendermos melhor, vamos elucidar o conceito de fugacidade. A fugacidade refere-se à tendência que o solvente, no caso a água, apresenta em escapar da solução. Quando nós determinamos a razão entre a fugacidade da água contida numa matriz alimentícia pela fugacidade da água pura, nós estamos determinando a atividade de água. Mais comumente, a atividade de água é expressa em função da pressão de vapor, de modo que, em baixas pressões, como por exemplo a pressão ambiente, a razão de fugacidade é equivalente à razão de pressão de vapor. E assim, a atividade de água ela é definida como sendo a razão entre a pressão de vapor da água contida na matriz alimentícia pela pressão de vapor da água pura. A atividade de água nos fornece informações sobre a estabilidade dos alimentos. É bem estabelecido que há uma relação direta entre o conteúdo de água de um alimento e a sua perecibilidade. No entanto, alguns alimentos com os mesmos teores de umidade podem apresentar diferenças significativas em termos de estabilidade. E isso ocorre porque a umidade refere-se apenas à quantidade de água presente na amostra, enquanto a atividade de água é uma medida do estado energético da água no sistema. Ou seja, a atividade de água tem relação com a disponibilidade da água presente no alimento para participar das reações químicas, enzimáticas e microbiológicas. Assim, a atividade de água fornece informações mais exatas quanto à estabilidade, segurança e outras propriedades dos alimentos. Bom, nós vimos que a atividade de água influencia na estabilidade dos alimentos, mas de que forma essa influência é exercida? Os alimentos podem ser classificados em função da sua atividade de água. Em alimentos com baixa umidade, são aqueles que apresentam atividade de água de no máximo 0,6. Alimentos com umidade moderada são aqueles que apresentam atividade de água entre 0,6 e 0,9. E alimentos de alta umidade, com atividade de água acima de 0,9. Apesar da classificação ser em relação à atividade de água, a nomenclatura utilizada é em função da umidade. As diferentes faixas de atividade de água interferem no crescimento microbiano, na velocidade das reações químicas e enzimáticas e nas características físicas dos alimentos. Em relação ao crescimento microbiano, é observado que os micro-organismos têm um valor mínimo, um valor ótimo e um valor máximo de atividade de água em que podem se desenvolver. E de acordo com o valor de atividade de água, ocorre o crescimento dos diferentes micro-organismos. A maioria dos alimentos frescos, por exemplo, apresentam elevada atividade de água, normalmente superior a 0,95. E permitem o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos, de modo que o valor máximo de atividade de água para o crescimento microbiano é ligeiramente menor que 1. A atividade de água exerce influência também nos processos oxidativos. É observado que em valores entre 0,2 e 0,5,
A água atua como uma barreira protetora, formando ligações de hidrogênio com os radicais hidroperóxidos envolvidos na oxidação lipídica. Em atividade de água inferior, menores que 0,2, as reações de oxidação são aceleradas, devido à ausência dessa barreira protetora. Já em valores superiores a 0,5, ocorre um aumento na mobilidade molecular dos reagentes e, consequentemente, as reações de oxidação também são aceleradas. A água começa a dissolver metais como cobre e ferro, que são catalisadores das reações oxidativas. A baixa mobilidade dos reagentes ocasionada pela redução da atividade de água desacelera também as reações enzimáticas, de modo que quanto menor a atividade de água, menor será a velocidade das reações. Um outro mecanismo fortemente influenciado pela atividade de água é a reação de Maillard. A velocidade de reação é baixa em valores de atividade de água inferiores e se eleva com o aumento da atividade de água, atingindo as máximas velocidades de reação em atividade de água entre 0,6 e 0,8. A atividade de água de um alimento também está relacionada com a sua textura. A distribuição dos constituintes nos alimentos, sobretudo da água, influenciam nas propriedades reológicas, em especial a textura. Em atividade de água numa faixa de 0,25 a 0,75, estão alimentos secos, firmes e flexíveis, e acima desses valores nós temos alimentos úmidos e de maior maciez. Um outro ponto importante a ser abordado são os agentes modificadores da atividade de água nos alimentos. A adição de algumas substâncias pode provocar alterações nos valores de atividade de água. A adição de sais e açúcares, por exemplo, promove uma redução nos valores de atividade de água, e essa redução é dependente da natureza da substância adicionada, da quantidade e da temperatura. Os agentes umectantes também modificam a atividade de água. Esses agentes protegem os alimentos contra perdas de umidade em ambientes com baixa umidade relativa e são capazes de facilitar a dissolução de substâncias secas em meio aquoso. Em contrapartida, temos também os antiumectantes, que agem de forma inversa, reduzindo as características de higroscopicidade e diminuindo a tendência à adesão do produto. Diversos fatores como a temperatura, as propriedades coligativas, a interação com os solutos e a capilaridade influenciam diretamente na atividade de água dos alimentos. Alterações de temperatura podem ocasionar a migração da água. Durante o congelamento, ocorrem alterações na pressão de vapor e, à medida que a temperatura diminui, a atividade de água também diminui. Já em temperaturas elevadas, quanto maior a temperatura, menor os valores de atividade de água. A temperatura afeta as ligações das moléculas de água e altera a solubilidade dos solutos na água. Um outro fator são as propriedades coligativas. O número de partículas do soluto presente na solução interfere na fugacidade do solvente, no caso, a água. Deste modo, quanto menos concentrada é a solução, maior a fugacidade e, consequentemente, maior a atividade de água. Já em relação à capilaridade, influencia de modo que, quanto menor o raio do capilar, menor será a atividade de água. Esse efeito é atribuído à diminuição na tendência de fugacidade da água. Esses fatores podem atuar simultaneamente reduzindo a atividade de água. Esse foi o primeiro episódio do podcast Química de Alimentos. Esperamos que as informações disponibilizadas auxiliem seus estudos. Para mais informações sobre a química da água, acesse nosso material de apoio disponibilizado no grupo da disciplina. Obrigado e nos vemos no próximo episódio.